Horóscopo para o dia 10 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Precisará tomar cuidado neste sábado para não alimentar fantasias, muitas delas alimentadas pelo passado, pois é possível que haja por impulsividade e deixe de tomar os cuidados necessários para não se decepcionar. Isso porque a chance de retornar para situações que eram boas, mas também tinham seus problemas, e acreditar que desta vez será diferente seria uma ingenuidade. Já outras simplesmente não vão retornar, e por mais que sonhe que possa fazer o passado inadequado ser implantado no futuro, a tendência é que a própria realidade faça o que deseja se dissolver em segundos. Ambos os casos chamam para a responsabilidade, permitindo que até sonhe, mas que saiba ser realista e faça apenas o que for seguro e sensato. No caso de situações passadas retornando, talvez seria uma boa dar uma repensada para verificar se realmente vale a pena ou se merece um sonoro não, ou se decidir seguir em frente. Ter em mente que não deverá esperar que as coisas ruins simplesmente mudem porque disseram que mudaram, mas que você terá de assumir a responsabilidade por tudo o que vier a acontecer. Neste último caso, se houve algum tipo de abuso, dê um basta quando perceber a realidade sem esperar que as coisas se adaptem a uma condição que você fantasiou, ou seja, que nunca vai ocorrer se depender do outro. Touro. Promete ser um dia bem interessante, pois poderá descobrir mais da grandiosa força que possui, e ela será fundamental para conseguir o que quer, e não apenas neste sábado. Porém, fazendo parte de tais revelações, poderá se incomodar com algumas coisas, e terá de tomar todo o cuidado do mundo para não desejar mal aos outros. Caso contrário, acabará por se enfraquecer, além de atrair resultados aquém do que poderia. Uma das coisas que poderão ser reveladas é o fato de você fazer algo com um baita esforço e descobrir que outros estão chegando ao mesmo resultado através de outros artifícios, meio que uma trapaça. Eu sei que quando estamos fazendo as coisas corretamente e outros obtêm sucesso de forma desonesta, faz brotar dentro de nós o sentimento de revolta. No entanto, permanecer nesta vibração apenas nos prejudica, e é bem capaz que a qualidade do que faz também caia. Procure ver por outro ponto de vista, como o fato de ser mais capaz que os outros por não precisar de ajuda extra, o que lhe dá a capacidade de chegar no mesmo resultado nas condições normais, e caso venha a ocorrer algo em que tais pessoas não consigam utilizar esses facilitadores, nada conseguem fazer. Sem falar que essas ferramentas, na maioria das vezes, apesar de prática, os enfraquece sem que percebam. É a mesma situação daqueles que utilizam calculadoras para fazer qualquer conta, se tornando completamente dependentes até nas mais simples, e quando não possuem alguma à disposição, não conseguem calcular as mais simples de cabeça ou com um papel, enquanto aqueles que utilizam a máquina apenas em situações em que é necessário maior esforço conseguem chegar ao resultado correto rapidamente. Gêmeos. De alguma forma, você sentirá vontade de colocar seu foco em seus sonhos. Porém, embora a possibilidade de colocar eles em prática inflame seu coração, também há o medo de não conseguir realizar, ou que os resultados fiquem bem abaixo do que espera. Uma coisa é ser realista, e outra bem diferente é ser pessimista, e geminianos, como são espertos, possuem capacidade de encontrar facilmente soluções e alcançando, se não for possível o ideal, ao menos algo aceitável.
A questão é que se começar a abaixar seu astral antes e durante as atividades necessárias para concretizar, será natural que não saia da maneira que esperava. Procure se focar na paixão pela possível realização de sua vontade e se manter nela, e caso sinta que o desânimo comece a bater por acreditar não ser capaz, solicite por reforço espiritual para que consiga permanecer com o astral elevado, de modo que continue com o mesmo amor e entusiasmo, o que fará com que consiga realizar a colheita do que deseja. Câncer ou caranguejo. Tome cuidado para não fazer com que sua mente vá para situações que te façam sentir tristeza, principalmente coisas que aconteceram contigo, pois a tendência é que uma desgraça atraia outra, e quando se dá conta de uma coisa ruim que estava a pensar, já está acumulado com várias. A questão é que se ficar nessa vibe, além de não conseguir aproveitar o dia, é natural que comece a atrair diversas situações desagradáveis, fazendo tudo dar errado. Embora algumas coisas possam ter sido pesadas, procure pensar que elas não foram o fim do mundo, e se você está vivo agora, e com as coisas que tem, significa que houve proteção do alto. Há coisas que não está em seu controle no campo da matéria, mas no vibracional sim, e se não procurar se elevar, é capaz que até tal proteção comece a ficar prejudicada, mas não porque ela não chega, e sim porque você inconscientemente entra em situações complicadas. Um exemplo disso é da pessoa que sempre reclama que está cheia de contas para pagar, mas sempre que consegue um dinheiro extra, trata logo de fazer alguma compra essencialmente desnecessária, normalmente parcelado, e assim entra em mais contas. A bênção veio, com o dinheiro para desafogar, mas portanto vibrar estar sempre endividado, cria mais dívidas sem perceber, enquanto o recebido poderia fazer acabar com as já existentes mais rápido, e assim viver mais tranquilo. No entanto, mesmo assim, você consegue as condições básicas para se manter vivo. Em outras palavras, procure colocar seus pensamentos em situações melhores. Não significa fugir dos problemas existentes, pois eles devem ser resolvidos. Certamente há outras coisas para fazer que elevam seu padrão vibracional, e é possível que, da mesma forma como os pensamentos ruins, um pensamento bom atrai outros, podendo despertar diversas ideias que poderão potencializar a proteção dada pelo universo, permitindo que passe por seus apertos com mais facilidade, inclusive atraindo ajudas inesperadas. Leão. Você poderá lidar com situações em que poderá se sentir desconfortável pelo fato de parecerem mais do que acredita dar conta, mas que se fizer o simples, poderá ter sucesso tranquilamente. Às vezes ficamos assustados com o medo do diferente, ficando preso apenas à forma, sem se ater à essência, e por conta disso, logo começamos a nos perguntar se temos a capacidade de lidar com aquilo, e por conta disso, com certa frequência, desistimos na frente de uma grande oportunidade. Porém, se procurássemos nos acalmar um pouco e focássemos apenas no fundamental, perceberíamos que diversas analogias com coisas que fazemos diariamente se encaixam, e se seguirmos isso, conseguimos encarar numa boa. Ou seja, não importa o quão intimidadora uma situação possa parecer para você neste sábado, procure não deixar-se impressionar de cara e tente encontrar situações que te são familiares que se encaixam nelas, pois assim você poderá transformar o grande monstro num bichinho de pelúcia, tornando as coisas mais fáceis para você. Não será questão de duvidar de suas capacidades torcendo para que dê tudo certo, e sim em apenas fazer.
Há problemas que são realmente grandes, e há aqueles que são quase nada, mas que nós transformamos em grandes. Virgem. Seu sábado poderá oferecer situações de descanso, e se souber aproveitar isso, é capaz que sua intuição traga alguns presentes interessantes, ampliando suas possibilidades ou mesmo ajudando a resolver alguns problemas na raiz de forma fácil. Porém, para que isso seja possível, será necessário fazer algo que para você possa ser bastante difícil, que é relaxar sua mente tão acostumada a estar com a cabeça em problemas ou criticando a falta de perfeição de algo. Quando nossa mente racional está bastante ativa, fica difícil da intuição trazer coisas interessantes, e muitas vezes que resolvem até as questões com que você fica ocupando sua mente. Sem falar ainda na possibilidade de abertura de portas, te disponibilizando um mundo cheio de oportunidades do que o seu cercadinho que vê como seu mundo. Muitas coisas boas te esperam, mas desde que permita que o novo venha até você. Enquanto considerar que toda a realidade é apenas problemas e imperfeições, o natural é que continue a atrair mais para você, enquanto se adotasse a postura de relaxar sua mente em alguns momentos de seu dia, certamente viriam soluções para trazer um mundo mais calmo, ou tornar seu mundo calmo. Libra ou Balança. Será importante para você aproveitar sua intuição neste sábado, pois ela estará bem forte, não se deixando levar pelas aparências, pois é possível que venha a se deparar com situações que se anunciam incômodas, mas que a única intenção é fazer com que se desestabilize emocionalmente. De alguma forma, você sentirá que há algo errado, mas se não der ouvidos à sua intuição, poderá sentir medo ou mesmo se inflamar por nada, talvez entregando seu poder para os autores desses fatos, te colocando na frequência vibracional deles. Eu sei que para a maioria é difícil não se basear no que vê ou ouve em vez de levar em consideração sensações, mas elas revelam bastante coisas, e se boa parte das pessoas levassem em conta, entrariam em menos encrencas. Por mais que seja tentador deixar-se envolver, procure manter a calma e esperar mais informações, ou se achar melhor, checar se os fatos correspondem à realidade. É possível que boa parte deles são bem diferentes do que a forma que chegaram inicialmente a você, e assim poderá se tranquilizar de vez. Escorpião. Será um dia em que você se sentirá inspirado para realizar grandes transformações em sua vida, querendo atrair para si o que é agradável aos seus olhos. Embora saber para onde quer ir seja algo bastante importante, saber onde está também deverá ser levado em consideração. Quando digo isso, estou me referindo ao que anda plantando vibracionalmente para conseguir chegar onde deseja, pois dependendo do que vibra, se não mudar sua postura interna, dificilmente vai conseguir o que quer. Se quer encontrar um amor, será necessário primeiro se amar e se contentar com isso, pois somente assim o amor por você, materializado em outra pessoa, vai aparecer. Se quer prosperidade, é necessário que deixe de lado aquelas brincadeiras de dizer que é pobre e passar a ser mais grato pelo que possui. Neste último caso, não estou falando para negar a realidade atual e agir de maneira irresponsável, realizando gastos que não consegue suportar no momento, mas o fato de passar a ser mais grato pelas coisas que tem faz com que as coisas comecem a melhorar, às vezes até de maneira rápida. Com isso, será natural que se sinta melhor e atraia oportunidades que te faça se sentir melhor, inclusive melhorando o financeiro,
seja por meio de alguém ou por alguma ideia para aplicar em sua vida, seja para a criação de produtos ou serviços, ou mesmo otimização de ações, de modo que consiga economizar mais dinheiro, possibilitando que aproveite melhor a vida. Portanto, procure verificar o que você tem oferecido de vibração para saber se está alinhado com o que deseja, podendo assim fazer os ajustes necessários para conseguir. Sagitário. Embora você sinta neste sábado a predisposição de se conectar a pequenas formas de sentir prazer baseada na ação de outras pessoas, seria mais interessante não apenas consumir isso, mas aproveitar para se inspirar nelas, talvez até para não ter vergonha de suas habilidades. O fato é que muitas vezes acabamos por esconder algo que até gostamos, mas temos medo de expressar acreditando que vão rir de nós, enquanto há outros que não ligam para isso, e assim encontram pessoas que admiram aquilo. Num aspecto mais interno, a diferença entre você e o outro é a coragem, e se deixasse para lá o medo de se sentir ferido e trouxesse sua expressão para a luz, não seria estranho que, através de sua frequência vibracional, começasse a atrair pessoas que estão na mesma faixa. No entanto, isso necessita de segurança interna, pois se fizer com medo de se machucar, poderá atrair pessoas que venham a fazer isso acontecer, mas se procurar relaxar e não estiver nem aí, se divertindo, será natural atrair pessoas que também se divirtam. É claro que isso não vale apenas para a diversão, mas também em relação a outras coisas, como fazer algo com amor porque ama fazer aquilo, sem se importar com o que os outros pensam, será natural que, por mais simples que seja, chame bastante atenção, enquanto que outros agindo da mesma maneira, mas com um estado de espírito diferente, podem ser até criticados ou ignorados. Também é importante lembrar, caso se dedique a encontrar algo que traga bem-estar para você no externo, talvez venham a ocorrer fatos que cortem sua ligação com isso, o que significa que está na hora de saber se conectar com seu próprio bem-estar por vontade própria, o que possibilitará projetar isso para os outros. Capricórnio. Há a possibilidade de neste sábado você ter que tomar alguma medida bastante dura, mas necessária, em relação a determinadas situações que precisam ser mudadas, mas ficar completamente dividido entre relevar e manter as coisas como estão para não perder a relação com algumas pessoas ou fazer o que é necessário, sem se importar com o que vão fazer. Dependendo do laço que tiver com essas pessoas, realmente poderá ser algo bastante complicado, mas também sabe que se mantiver as coisas do jeito que estão, uma hora ficará completamente insustentável. Para isso, há duas soluções, onde a primeira é se recolher e se acalmar, deixando que sua intuição traga alguma solução que atenda ao máximo as duas partes, abrindo mão de alguns ganhos, e a segunda é seguir seu caminho, sem se importar com os demais. Em ambos os casos haverá perda, mas que não devem ser olhadas como algo negativo, principalmente no segundo caso. Em alguns momentos de nossa vida, ser responsável significa ir contra até aquelas pessoas com quem temos um carinho enorme, mas que por algum motivo defendem situações que são destrutivas para você e até para elas mesmas, e a melhor coisa a se fazer é optar pelo correto. Aliás, são nesses momentos de decisões críticas é que conhecemos verdadeiramente os que estão à nossa volta, se somos realmente queridos por eles ou se a relação era fundamentada apenas em outros interesses. E assim permanecem apenas aqueles que realmente se importam conosco. Aquário.
Seu sábado poderá ser daqueles dias em que você nem precisa ir atrás de oportunidades ou informações que indicam a você situações que fazem seu coração bater mais forte, pois são aquelas desejáveis ou que vai considerar perfeitas para a sua vida, havendo a possibilidade de que elas simplesmente surjam para você, independente de onde estiver, às vezes de maneira tão sutil que apenas você vai conseguir perceber. A questão é que precisará tomar cuidado com as pessoas com quem vier a encontrar, pois talvez não estejam tão interessadas que você fique bastante bem e feliz. É claro que quando vemos oportunidades de ouro, e com grandes chances de conseguirmos aproveitar bastante, a emoção é tanta que sentimos vontade de compartilhar com alguém, mas seu dia vai exigir que mantenha segredo e haja discretamente, mesmo que considere as pessoas com quem encontrar como seus melhores amigos. Não significa que suas amizades são falsas, mas até as verdadeiras podem possuir frustrações, inclusive envolvendo as situações que poderá aproveitar, e o fato de comunicar a elas o que fará é como se enfiasse o dedo cheio de sal numa ferida aberta delas, e ainda pressionasse bem forte, o que poderia gerar más vibrações da outra parte, podendo te atrapalhar a obter sucesso. Portanto, procure simplesmente aproveitar as oportunidades que poderão aparecer, mas faça de tudo para se manter de bico fechado. Peixes. Uma de suas preocupações neste sábado será em relação a seus medos, vindo a se perguntar o porquê da existência de alguns deles, pois já percebeu que não faz sentido, e assim desejar criar segurança interior contra eles. Em alguns casos, talvez você não consiga, por ser algo inconsciente, e talvez um trabalho com psicanalistas ou ainda hipnoterapeutas, através dos processos de regressão, poderiam dar conta do recado, pois a origem pode ter sido na infância em alguns momentos tão rápidos que não é possível trazer a consciência por si só, sendo capaz de realizar a mudança sozinho. Nestes casos, se puder investir em tratamentos com esses profissionais, seria uma boa, até porque com a pandemia, muitos conseguem fazer sessões pela internet mesmo. Já nos casos conscientes que não sejam tão pesados, talvez você possa fazer um pouco de esforço para conseguir tal segurança, principalmente aqueles relacionados a decisões. É possível que em alguns casos você venha carregando culpas que te impeçam de fazer coisas simples, pois sente medo de repetir a cena, e por ter cristalizado dentro de si tanto a ação, acaba por se esquecer que haviam outros fatores que o levaram a tal decisão que resultou no trauma. Essas situações necessitam mais de autoperdão do que outra coisa específica, primeiramente reconhecendo que nem sempre temos controle de tudo, e que a decisão tomada foi a melhor possível no momento. É como aquelas situações de pessoas que sentem medo de visitar alguém no hospital, pois talvez na primeira e única vez que isso aconteceu, o visitado, que já estava bem debilitado, veio a falecer. Ela não teve qualquer responsabilidade pela morte da pessoa, mas criou a crença de que, se repetir isso, vai acontecer novamente, o que não é necessariamente verdade, e assim deixou de visitar muita gente, e talvez até de tentar uma carreira na área da saúde, mesmo possuindo potencial para ser um médico, com os altos salários da profissão. Vale a pena verificar situações análogas em essência, se perguntando sobre a lógica de tais medos, e começar a se perdoar, de modo que consiga viver melhor a vida e ficar disponível a mais oportunidades. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.